Bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor doutor Marcos Santos, conduzo aqui as atividades na Casa da Pesquisa Operacional e hoje eu vou dar algumas dicas, assim, de maneira bem objetiva, sobre como escrever o objetivo de uma pesquisa. Todo mundo que está fazendo, seja um TCC na graduação, seja um TCC no MBA, numa especialização, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado, para concluir o curso, precisa escrever um trabalho que deverá ser defendido ou apresentado perante uma banca, né? TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. E esse trabalho ele precisa ter um objetivo, né? E aí muita gente tem dúvidas sobre como escrever esse objetivo, como apresentar esse objetivo. Então, eu vou dar algumas dicas assim bem objetivas, bem pontuais, sobre como você deve escrever o seu objetivo. E, por incrível que pareça, embora muita gente tenha dúvida, tenha dificuldade em escrever, mas o objetivo é algo incrivelmente simples de ser elaborado, né? E eu vou passar, então, aqui as dicas passo a passo. Bem, então, esse assunto, né, o escopo desse assunto que nós estamos vendo, está aí dentro do curso de metodologia científica. Eu gosto de trabalhar esse conteúdo, metodologia científica, eu gosto de trabalhar de maneira totalmente prática, mão na massa, né? Eu dei recentemente um curso de metodologia científica no MBA, um curso com 5 aulas para 40 alunos e praticamente os 40 alunos já saíram com seus respectivos TCCs concluídos. Na metade do MBA, eu fui dando passo a passo, né, como se escrever o TCC, e no final todos os alunos concluíram a disciplina de metodologia científica com o TCC praticamente concluído, né? Porque eu não gosto de ficar em discussão teórica sobre o que é pesquisa bibliográfica, o que é pesquisa exploratória, o que é... Eu não gosto de trabalhar essa discussão teórica, né? Eu gosto de pegar e ir explicando como se escreve o título, o resumo, a introdução, e aí nós vamos fazendo juntos, e aí no final do curso todo mundo está com o seu trabalho pronto, né? Bem, então, se alguém quiser se basear em alguma literatura, nós temos aí, né, vários livros de metodologia científica super conhecidos, né? Então, temos ali o livro de Fundamentos da Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, que é super utilizado, super útil. Temos ali o livro de Metodologia Científica de Cervo e Bervian, que eu também já usei durante muitas vezes, né, muitos trabalhos, e o livro da Silva Vergara, de Métodos de Pesquisa em Administração, que também é um livro super conhecido, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas utiliza muito esse livro. Então, basta adquirir um deles, né? Vocês conseguem comprar no site da Amazon, ou pode comprar de segunda mão no site da Estante Virtual, né? E aí basta um livro desses que já atende perfeitamente o problema de vocês. Não precisa adquirir os 3 livros, né? Pode escolher qualquer um dos 3, só para tirar uma dúvida pontual, dar uma olhada, mas, né, um deles já atende razoavelmente bem. Bem, e aí nós começamos a falar sobre o objetivo da pesquisa. Então, o que é o objetivo? O objetivo ele é o propósito que você está escrevendo o trabalho. Para que você está escrevendo aquele trabalho? E ele tem que ficar muito claro, muito
simples, muito direto, né? Para que você vai escrever todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, com aquele objetivo na cabeça. Então, o objetivo ele tem que ser escrito, eu sempre falo para os meus alunos aqui no Instituto Militar de Engenharia, eu não posso falar muito blá, blá, blá no meu objetivo. Meu objetivo não pode ser um parágrafo com 10 linhas, porque senão, quando eu chegar na metade do trabalho, eu não sei nem para que eu estou escrevendo aquele trabalho, né? O objetivo ele precisa ser enxuto, ele precisa ter uma ou duas linhas, direto, né? Porque eu vou escrever no trabalho e aquele objetivo ele fica martelando na minha cabeça. Eu nunca esqueço para que eu estou fazendo aquela pesquisa, né? Então, coloquei aqui, ó, o objetivo deve sempre começar com o verbo no infinitivo. Isso aqui é muito importante também, né? Existe uma maneira formal de se escrever o objetivo. Eu não posso escrever o objetivo de qualquer jeito, eu não posso escrever como ideia da minha cabeça. O objetivo, né? Eu vou escrever o trabalho para isso, para aquilo outro, porque essa pesquisa é importante. Não é assim. O objetivo, existe uma maneira formal, uma maneira acadêmica de se escrever o objetivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é isso. Nós sempre começamos a descrever o objetivo com um verbo no infinitivo, né? E, além disso, o objetivo ele deve ser claro e sucinto, sem palavras desnecessárias. Então, como eu falei, o objetivo ele tem que ter uma, duas, no máximo 3 linhas, senão você está falando muito blá, blá, blá à toa, né? Então, bem, e aí outro detalhe importante, né? Que eu sempre falo aqui para os meus alunos. O trabalho, seja ele um TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado, uma pesquisa de pós-doc, deve ter um único objetivo, uma unidade, né? Muitas vezes eu recebo pesquisas, né? Recebo rascunhos, né? Drafts de artigos, de teses, né? Material de qualificação, e aí eu vejo 2, 3, 4, 5 objetivos. Não pode. O objetivo geral tem que ser um objetivo só, uma unidade, né? É claro que esse objetivo geral você pode desdobrar em 3, 4, 5, 10 objetivos específicos, né? Mas o objetivo geral da pesquisa, o objetivo como um todo, tem que ser um único objetivo. E aí eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu falo, olha, para mim, o projeto mais complexo que já existiu na humanidade foi o projeto Apollo, na década de 1960, que levou o homem à Lua, né? Na época, os computadores eram super simples ainda, né? Super rudimentares, não tinha a capacidade de processamento que tem hoje, né? O homem ainda não tinha experiência, né, de como levar um homem à Lua, né? E você veja só, né? O John Kennedy, em 1961, né, definiu lá um objetivo para a NASA, né? Um objetivo para o projeto Apollo. Ele falou: eu acredito que esta nação deve comprometer-se em alcançar a meta, antes do final desta década, de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Então, você veja só, né? O projeto mais complexo de todos os tempos, projeto mais complexo da humanidade, teve apenas um objetivo, né? Está lá que o Kennedy escreveu, né? Esta nação deve comprometer-se em alcançar a meta, antes do final da década, de pousar um homem na Lua
e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Então, eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo, se o projeto mais complexo da humanidade teve apenas um objetivo, então não justifica, por mais elaborada, por mais sofisticada que seja uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC. Tudo bem que TCC não vai ser complexo, né? TCC normalmente é uma aplicação direta de algum método. Mas, por mais bem elaborada que seja uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, por mais robusta que seja, por mais modelos matemáticos que tenha, por mais complexo que seja o problema, eu tenho certeza absoluta que jamais terá a complexidade do projeto Apollo. Então, nada justifica que essa tese, que essa dissertação, que esse TCC tenha mais que um objetivo, né? Então, trabalho científico, seja lá o trabalho que você estiver fazendo, tem que ter um único objetivo geral, né? E aí é claro que eu posso desdobrar esse objetivo geral em vários objetivos específicos, né? Mas o objetivo da pesquisa geral tem que ser um só, né? E aí eu acho interessante eu dar essa dica, que essa dica você não vai encontrar em nenhum livro de metodologia científica, né? Eu já li todos eles, e nenhum livro de metodologia diz que você não pode ter mais de um objetivo geral. Não diz isso lá, né? Mas mas lendo, né, as dissertações, as teses, e entendendo um pouco mais, né, esses meus mais de 20 anos de experiência no mundo acadêmico, né, eu posso categoricamente afirmar isso para vocês, embora vocês não encontrem essa afirmação que eu fiz em nenhum livro de metodologia científica, né? Mas podem confiar, porque isso é uma boa prática, né? Isso é uma boa prática de trabalhos acadêmicos, de trabalhos científicos. Ter somente um objetivo geral, e aí eu acabei de dar o exemplo da NASA, né? Então, se a NASA, que é a NASA, né? No desenvolvimento do projeto Apollo, tinha somente um objetivo, o que justifica qualquer pesquisa ter mais de um? Né? Nada, né? Não há sustentação, não há justificativa para isso. Bem, e aí eu coloquei alguns exemplos. Olha só que exemplos interessantes, né? Como eu falei, o objetivo ele tem que ser enxuto, ele tem que ser direto, sucinto, uma ou duas linhas, né? Começando com o verbo no infinitivo. Então, olha aqui o nosso verbo no infinitivo, né? Selecionar um executivo para atuar em uma multinacional de óleo e gás. Essa foi um TCC que eu orientei, por exemplo, né? E aí, qual era o objetivo desse TCC? Ele aplicou lá um método, o aluno aplicou lá um método, né? Que o objetivo era o método apoiar a tomada de decisão, dizendo lá de um grupo de executivos qual deles deveria ser contratado pela multinacional, né? Então, selecionar começa com o verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Infinitivo. Aí muita gente gosta de fazer um blá, 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 né, no início. Este trabalho, não sei o quê, devido à sua complexidade, tem o objetivo. Não é para falar nada disso. Isso é um blá, blá, blá desnecessário. Você está jogando conversa fora e o professor que está lendo sabe que você está enchendo linguiça, né? Então, o objetivo não é para ter esse blá, blá, blá. Este trabalho, devido à complexidade do problema, e considerando vários critérios, tem o objetivo de selecionar, não é para falar nada, tudo isso que vem antes, todo esse blá, 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 ele é desprezível e desnecessário, né? Só vai depor contra o seu trabalho, só vai mostrar que você não sabe escrever um trabalho acadêmico, né? Um trabalho científico.
Então, um objetivo ele é assim, ó, duas linhas. O que eu estou escrevendo essa pesquisa para quê? Selecionar um executivo para atuar em uma multinacional de óleo e gás. Como vai se desdobrar essa pesquisa, né? A revisão da literatura que eu vou fazer, os métodos que eu vou investigar, né? Os dados que eu vou coletar, isso tudo eu posso desdobrar na forma de objetivos específicos, né? Mas o meu objetivo geral é selecionar um executivo. E aí, olha como a ideia ela fica simples, né? Nós vamos escrever todo o trabalho sempre com isso na cabeça, né? Eu estou escrevendo aqui minha dissertação, meu TCC, meu objetivo é selecionar um executivo para atuar numa multinacional. Selecionar um executivo para atuar numa multinacional de óleo e gás. Então, você escreve todo o trabalho, do início ao fim, com esse objetivo na sua cabeça, martelando, como se fosse um mantra, né? Por isso que ele precisa ser pequeno, curto, uma ou duas linhas, para ser fácil de você decorar esse objetivo, para ele grudar na sua mente, né? Você vai lá, escreve um parágrafo de 10 linhas, o objetivo, não, meu objetivo é avaliar um problema complexo, porque eu estou aqui enchendo linguiça, porque eu quero escrever bonito para pensarem que eu sei escrever uma tese, e aí você fala, fala, fala e não fala nada, né? Então, o objetivo ele tem que ser direto, objetivo, sucinto, uma ou duas linhas, né? Aqui, outro exemplo, o exemplo 2. Definir, ó, o verbo no infinitivo novamente, ó. Verbo no infinitivo. Pessoal, eu vou repetir mais uma vez. Tem que começar com o verbo no infinitivo. Não pode ter nada antes do verbo do infinitivo, né? O início da frase, o início do objetivo é com o verbo no infinitivo, tá? Então, aqui, esse foi outro trabalho também que eu orientei, ó. Definir o mix de produção em uma indústria de cosméticos na cidade de São Paulo. Então, tinha lá uma indústria de cosméticos, né? O aluno queria propor lá um mix de produção que iria dar o maior lucro possível, e o objetivo dele era definir esse mix de produção, né? Observe, duas linhas, né? Outro detalhe. Então, primeira coisa, tem que começar com o verbo no infinitivo, começar com o verbo no infinitivo. E, além disso, não pode ter mais de um verbo no infinitivo, só pode ter um verbo, né? Então, ó, só pode ter um verbo no infinitivo. Não pode aparecer mais de um verbo, senão está errado. Então, mas isso é fácil de resolver, né? Às vezes eu vejo que o aluno escreve, tem 2, 3 verbos no infinitivo, né? Vamos dar um exemplo. Ele fala assim, eu quero, vamos aqui o exemplo 2, né? Definir o mix de produção em uma indústria de cosméticos na cidade de São Paulo, de maneira a otimizar, a quantidade de itens produzidos, né? Vamos dar um exemplo aqui, vou aproveitar aqui, ó. Aqui o item 2, né? De maneira a otimizar a quantidade de itens produzidos. De itens produzidos.
Então, observe o seguinte, que nesse objetivo geral aí, nós temos dois verbos no infinitivo, né? Temos aqui o definir e aqui o otimizar. Não pode, está errado. Não pode ter dois verbos no infinitivo no mesmo objetivo, né? Mas é só uma questão de semântica, né? Só uma questão aqui da gente dar uma mexidinha no texto, né? Eu posso falar assim, ó, definir o mix de produção em uma indústria de cosméticos na cidade de São Paulo, né? Proporcionando a otimização da quantidade de itens produzidos. Pronto. Eu escrevi a mesma coisa, mas eu não deixei dois verbos no infinitivo, né? Então, eu posso pegar isso aqui e reescrever de uma outra maneira, né? Eu posso escrever aqui cidade de São Paulo, proporcionando a otimização da quantidade de itens produzidos. Pronto. Agora o meu objetivo ficou escrito corretamente, né? Eu não poderia deixar definir e otimizar no mesmo texto, no mesmo objetivo. Está errado, né? Eu começo com o verbo no infinitivo e ele é o único verbo no infinitivo que pode aparecer em toda a sentença, em todo o objetivo. Tá bom? Então, não pode esquecer disso. Então, resumindo, o objetivo ele tem que ser claro, sucinto, direto, uma ou duas linhas somente, para ele grudar na sua mente. Tem que começar com verbo no infinitivo. Não pode ter mais de um verbo. Se tiver 2, 3, 4 verbos no infinitivo, você escreveu errado, né? Não pode ter 2, 3, 4, 5 verbos no infinitivo. Não pode. Só pode ter um verbo no infinitivo, tá? E aí você deixa o primeiro verbo no infinitivo e os demais, como eu mostrei aqui no exemplo 2, né? No caso de otimizar, eu tirei otimizar e coloquei proporcionando a otimização da quantidade de itens produzidos. Então, é só tirar aquele outro verbo no infinitivo e reescrever o texto de maneira que só fique o primeiro verbo, né, do início da sentença. Tudo bem? Bem, então vamos lá. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos errados, né? Por exemplo, uma vez um aluno trouxe assim para mim: aplicar o método HP para aquisição de uma empilhadeira de um centro de distribuição. Veja bem, o método HP, aplicar o método HP, aplicar está certo, né? Começou aqui com o verbo no infinitivo, ok, né? Mas aplicar o método Analytic Hierarchy Process, ele não pode ser o objetivo de nenhum trabalho, né? Porque aplicar o método é o meio, não é o fim, né? O que esse aluno aqui, na verdade, queria, ele queria era adquirir uma empilhadeira por meio do método HP, né? Então, é só a gente reescrever esse objetivo. Então, aplicar o método HP não pode ser objetivo. Utilizar machine learning não pode ser objetivo, né? Utilizar redes neurais artificiais a fim de, né, resolver tal problema não pode ser objetivo, né? Aplicar método HP, utilizar redes neurais, não pode, né? Então, aqui, como é que nós vamos reescrever isso aqui? Nós poderíamos reescrever assim, ó. Então, meu objetivo é adquirir, selecionar, escolher, né? Então, eu posso botar aqui, ó, selecionar, ó, verbo começando no infinitivo, ó.
selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição. Se eu quiser, eu não preciso nem citar o método HP, que o método HP aí é algo menor, né? O método que eu vou aplicar não interessa agora, não faz parte do meu objetivo. O meu objetivo é selecionar uma empilhadeira, ponto, para um centro de distribuição, né? Então, método nem vem ao caso, qual é o método que você vai aplicar. Mas, se você quiser colocar, pode colocar, não está errado. Só vai aumentar desnecessariamente o seu objetivo, né? Porque veja só que, né, é o que eu falei, quanto mais simples, melhor, né? Selecionar uma empilhadeira com centro de distribuição. Então, eu vou escrever todo o meu trabalho com esse objetivo na cabeça. Selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição. Selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição. Selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição. O objetivo, ele cola no nosso cérebro, né? Então, quanto mais coisas vocês pendurarem no objetivo desnecessariamente, vocês estarão dando um tiro no pé, tá? Mas, se quiser colocar, eu posso colocar. Selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição. Vou mudar até aqui de cor para ficar mais didático, né? Utilizando o método HP. Eu posso colocar, né? Aqui, ó. Utilizando o método HP, né? Reparem que só tem um verbo no infinitivo, que é o selecionar, né? Aqui eu não coloquei utilizar, coloquei um gerúndio, né? Utilizando o método HP, aplicando o método HP, a partir do método HP, porque não pode aparecer outro verbo no infinitivo. Só pode ter um e tem que ser esse primeiro aqui no início da sentença, tá? Então, repetindo, aplicar o método HP não pode ser objetivo, aplicar o método TOPSIS não pode ser objetivo, utilizar machine learning, né? Utilizar machine learning para resolver tal problema não pode ser objetivo, né? Usar a clusterização para resolver tal problema não pode ser objetivo, né? Não tem lógica, não é? Aplicar qualquer método, utilizar qualquer algoritmo, não pode ser o objetivo de uma pesquisa, né? Você utiliza um algoritmo sempre para resolver algum problema. E é a resolução desse problema que é o objetivo, né? Que no nosso caso aqui é selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição, né? Assim como eu apliquei o HP, eu poderia ter aplicado o TOPSIS, poderia ter aplicado, né, outro método qualquer, o SAPEVO-M, o HP gaussiano, poderia ter aplicado qualquer método, por isso que aplicar o método não pode ser objetivo, né? Então, está errado, né? Aí, deixa eu apagar aqui. Aí eu coloquei um outro exemplo, ó. Utilizar o método simplex para a otimização da produção em uma mineradora. Veja, aparentemente, esse objetivo está escrito de maneira correta, né? Porque ele começa com verbo no infinitivo, né? Ele começa com o infinitivo, o verbo aqui utilizar, o método simplex, para otimização, então ele não falou para otimizar a produção, né? Se tivesse para otimizar, estaria errado. Então, para a otimização da produção uma mineradora, ok, né? Só que, mais uma vez, utilizar o método simplex não pode ser o objetivo do trabalho, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer se deslocar da sua casa
para o centro da cidade, né? Então, seu objetivo qual é? Eu preciso, né? Meu objetivo é deslocar, né? Me deslocar até o centro da cidade. Se você vai de carro, bicicleta, ônibus, a pé, isso é outra história. O teu objetivo é se deslocar para o centro da cidade. Pode ser de carro, bicicleta, ônibus, caminhão, a pé, né? Então, se você tem um problema que é ir para o centro, você não pode escrever assim, ir de carro para o centro da cidade. Seu objetivo não é ir de carro. Seu objetivo é ir para o centro. Agora, a maneira que você vai, isso aí você vai pensar depois, né? É o como, né? Primeiro é o que fazer. O teu objetivo, ele vai dizer o que a pesquisa tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Onde eu preciso chegar, né? Ah, eu quero ir para o centro da cidade. Esse é o meu objetivo. Agora, o como já é um outro momento, né? Então, aqui, né, nós poderíamos reescrever isso aqui de uma maneira correta. Como? O que a gente quer aqui, na verdade, nesse título 2, né? Deixa eu botar aqui. O que a gente quer aqui, na verdade, a gente quer otimizar a produção. E para otimizar a produção, vamos utilizar o método simplex. Então, tem que inverter aí, né? Então, eu posso colocar assim, ó, otimizar a produção em uma mineradora, né? Otimizar a produção em uma mineradora a partir do método simplex, né? A partir do método simplex. Aí ficou certo. Porque o que eu quero não é aplicar o método simplex. O que eu quero é otimizar a produção. E, para isso, eu vou utilizar o método simplex. Né? Deu para entender? Fácil, né? Então, são algumas dicasinhas assim que, no final das contas, elas vão fazer toda a diferença na escrita do seu artigo, do seu TCC, da sua tese, né? E, como eu disse, isso não está em nenhum livro de metodologia científica, né? Isso é um compilado que eu fiz de mais de 20 anos de experiência na área acadêmica, né? De experiência orientando TCCs, orientando teses, dissertações, né? Eu já participei de mais de 300 bancas de TCC, dissertações e teses, já orientei mais de 200 trabalhos, né? E já tenho mais de 800 artigos científicos publicados, ou sozinho com os meus alunos, né? Então, isso que eu estou falando para vocês é fruto dessa experiência, né? Dessa bagagem que eu trago já desses 20 anos, desses mais de 800 trabalhos publicados no Brasil e fora do Brasil, né? Bem, então, utilizar o método simplex também está errado escrever dessa maneira, né? Bem, e aí você pode falar assim, pô, professor, mas tá bom, entendi que o meu TCC, o meu artigo, o meu material, a minha pesquisa precisa começar com um verbo no infinitivo. Mas e aí, como é que eu vou pensar nesses verbos? Quais são os verbos que eu tenho que utilizar? E aí, uma dica que eu dou para vocês é utilizar a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, ela traz esses verbos, né? E aí, assim, dentro dessa pirâmide, né? Se eu puder separar aqui, de acordo com o nível do trabalho, esse primeiro essa primeira base aqui da pirâmide, né? Understand, quer dizer, entender,
relembrar, né? Então, ele fala aqui, ó, expor ideias ou conceitos, né? Relembrar fatos. Aí ele dá aqui os verbos, né? Ó. Aqui, ó, no remember, ele dá lá, ó, definir, duplicar, listar, memorizar, repetir, né? Aqui, classificar, descrever, discutir, explicar, identificar, né? E por aí vai. Esse primeiro nível aqui da taxonomia de Bloom são justamente os verbos que nós vamos utilizar em TCCs. TCCs de graduação ou de MBA. Porque num TCC de graduação ou MBA, você não quer criar nada novo. Você quer pegar um método que já existe e aplicar para resolver um problema. Só isso, né? Vou pegar o método simplex e vou aplicar para otimizar a produção. Vou pegar o método HP e vou aplicar para ordenar as empilhadeiras. Então, um trabalho de MBA, um trabalho de graduação, ela está aqui na base dessa pirâmide, né? Você quer descrever, aplicar, explicar, né? Discutir, é isso, né? É um trabalho básico, um trabalho de MBA, trabalho de graduação, um trabalho básico em que você vai pegar um método já consagrado na literatura e aplicar para resolver um problema. Ponto, né? Bem, para quem está fazendo um mestrado, aí a coisa já muda um pouco, né? Aí a coisa já muda um pouco. Então, você quer que o mestrado está mais aqui, né? Esse aplicar aqui a gente pode colocar aqui também no TCC, o aplicar junto, né? Tá, usar a informação em novas situações, executar, implementar, resolver, usar, demonstrar. Quer dizer, esses três aqui, né? Ó, aplicar, compreender e remember, né? Relembrar, estão aí no domínio, né? De um trabalho de TCC, de MBA ou de graduação, né? Aplicar, compreender, relembrar. E aí se desdobra nesses outros verbos aqui, né? Aqui ao lado. Bem, aí aqui, evaluate e analyze já são mais apropriados para uma dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado. Que aí você tem que o quê? Você tem que justificar, né? Então, você precisa lá arguir, né? Julgar, né? Sustentar, né? Dar sustentação para uma argumentação, criticar, pesar, né? Então, tá lá, ó, diferenciar, experimentar, questionar, organizar, relatar, comparar resultados. Então, já é um trabalho mais complexo, né? Do que só aplicar, compreender, né? Você está num domínio mais elevado. Você vai avaliar, você vai analisar. Então, aí nós estamos num objetivo de uma dissertação de mestrado, né? Agora, e o último nível aqui é o CREATE, que é exatamente o quê? É o objetivo de uma tese de doutorado. Porque quando você escreve uma tese de doutorado, um dos requisitos de uma tese é que ela seja um assunto, né, seja uma aplicação inédita. O ineditismo é um requisito de uma tese de doutorado. Então, é por isso que está no último nível da taxonomia de Bloom, né? Você tem que criar algo, construir, desenvolver, né? Então, está aqui, ó. Aí ele diz aqui, ó, produce new or original work. Quer dizer, você tem que produzir um novo trabalho ou um trabalho original.
E aí tem os verbos aqui correlatos, né? Ó, design, assemble, né? Ó, construct, ó, construir, conjecturar, né? Develop, ó, desenvolver, formular, né? Investigar e por aí vai, né? Então, de acordo com o nível do trabalho que você está fazendo, você vai utilizar um verbo ou outro no infinitivo lá no objetivo, na descrição do objetivo da sua pesquisa. E aí, para facilitar ainda mais, como aqui eu peguei a taxonomia em inglês, né? Eu peguei aqui em português, né? Lá alguns verbos que podem ser utilizados na redação do objetivo, né? Então, aqui que eu mostrei para vocês, né? Esse primeiro bloco aqui, ó, é o bloco do TCC, de graduação ou de MBA, né? Graduação ou MBA. Então, olha lá, ó, memorizar, compreender, aplicar. E aí vocês podem usar todos esses que estão aqui nessa coluna azul claro, nessa coluna verde e nessa azul escuro, né? Ó. Listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar, esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter, utilizar, implementar tal algoritmo, né? Modificar, experimentar, calcular, demonstrar e classificar. Com certeza, um desses verbos, por exemplo, tem os meus alunos do MBA em Data Science e Analytics da USP, os verbos que vocês têm que utilizar são esses aqui, ó, dessas três colunas. Da coluna do memorizar, do compreender e do aplicar, né? TCC de Data Science está aqui, nessas três primeiras colunas. Um desses verbos vai, com certeza, vai cair como uma luva para o objetivo do TCC de vocês, né? Agora, aqui, ó, já essa coluna laranja e essa coluna aqui vermelho, né? Vermelha, aqui nós já temos o quê? Uma dissertação de mestrado, objetivo de uma dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado. Olha lá, analisar, avaliar, né? Então, ó, resolver, categorizar, diferenciar, comparar, explicar, integrar, investigar, defender, delimitar, estimar, selecionar, justificar, comparar e explicar, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui meus alunos, né, do MBA em Data Science e Analytics da USP. O que mais? Posso colocar aqui meus alunos do MBA do IBMEC. Posso colocar aqui meus alunos do MBA em pesquisa operacional e tomada de decisão. Tomada de decisão. Estão todos aqui nessas três primeiras colunas, né? Nessa segunda parte aqui, dissertação de mestrado, eu posso colocar aqui meus alunos do IME, de mestrado, e meus alunos da Universidade Federal Fluminense, orientandos de mestrado, né? E o último nível da pirâmide é esse aqui, é o CRIA, ó, que esse aqui é só para tese de doutorado, porque a tese de doutorado, ela tem essa exigência. Você precisa criar um framework novo, um processo novo, um modelo matemático novo, um algoritmo novo, você precisa criar, né? Então, está lá, ó, elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar, e por aí vai, né? Então, eu dei aí para vocês uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 e 6, né? 6 colunas, 6 vezes 7, 42. 42 verbos que vocês podem utilizar na redação do objetivo de vocês. Um deles, com certeza, vai cair como uma luva. Tá? Bem, meus amigos, então era isso que eu tinha para mostrar. Eu queria, muita gente tem dúvidas com relação a isso, né? Como escrever o objetivo da pesquisa. Então, eu acho que eu dei de uma maneira bem detalhada, né? O principal que vocês têm que ter na cabeça: o objetivo ele tem que ser direto, ele tem que ser sucinto, uma ou duas linhas, né? Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Uma ou duas linhas para ele grudar na cabeça. Ele sempre começa com o verbo no infinitivo. Não precisa ter blá, blá, blá antes do verbo no infinitivo, né? Isso só vai depor contra o trabalho de vocês. Só mostra que ou você não sabe escrever um trabalho científico ou você está enchendo linguiça. Então, né, não precisa fazer isso. Começa com o verbo no infinitivo e tem que ter ali uma ou duas linhas. E pronto. Não pode ter mais que um verbo no infinitivo. Não pode aparecer depois do primeiro, né, no início da frase, da sentença, não pode aparecer outro verbo no infinitivo no decorrer do objetivo, né? Outra coisa, não pode aplicar o método HP para resolver tal problema, utilizar o método simplex para a otimização da produção, isso não pode ser objetivo. Utilizar método simplex, utilizar machine learning, utilizar redes neurais não pode ser objetivo, né? Se você está utilizando redes neurais, você está utilizando para resolver algum problema. Esse problema que é o objetivo, né? Então, o que eu quero é otimizar a produção. Ok. Como? Aplicando o método simplex. O que eu quero é o quê? Selecionar uma empilhadeira para um centro de distribuição. Como? Utilizando o método HP, né? Então, método, seja ele qual for, é sempre o meio, não é o fim, né? E, por último, eu dei essa lista de verbos, né? 42 verbos, a partir da taxonomia de Bloom, né? Que é uma teoria que a gente estuda na área de educação, mas, como vocês sabem, eu estou formado em matemática, eu tenho licenciatura em matemática, eu já dei aula há muitos anos de matemática, então eu tenho essa vertente também na área de educação, e aí, né, isso também não tem no livro de metodologia científica, né, não traz a taxonomia de Bloom para vocês utilizarem no desenvolvimento de um trabalho científico, mas eu falei, caramba, né, eu achei essa ideia genial, né, importar a taxonomia de Bloom lá da educação, trazer aqui para a metodologia científica como uma fonte de verbos que vocês podem utilizar na transcrição do objetivo da pesquisa, né? Então, a gente pode pegar esse recurso lá da teoria da educação, né? Lá da taxonomia de Bloom, que a gente estuda em didática, e trazer aqui para a metodologia científica, para a elaboração de qualquer trabalho de pesquisa, seja da área de engenharia, de data science, seja da área que for. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e tenham um excelente dia e uma semana abençoada.